Olá, eu sou o pastor Josué Marino de Castro, da Igreja Renascer, aqui de Pato Branco, no Paraná. Tiago capítulo 1, e os versículos 6, 26 e 27, ele disse: aquele que se diz religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã. A religião pura para com Deus, nosso Senhor, é esta: cuidar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e apartar-se da corrupção do mundo. Em um vídeo passado eu falei sobre o que significa igreja e que Jesus não veio fundar uma igreja. Enfim, hoje eu quero falar então sobre religião, esse termo que tem sido muito difundido, é muito falado, muito conhecido e muito depreciado também nos nossos dias. Esse termo então ele tem uma origem latina, dois termos latinos, que é religare e religio. Religare quer dizer reeleger, reescrever, refazer ou religar. E religio se refere ao cuidado, ao zelo. Por exemplo, um cidadão romano que era cuidadoso, religioso, cuidadoso ou zeloso pelas coisas do império, pelas suas obrigações, ele era então conhecido como uma pessoa religiosa, pelo cuidado e pelo zelo que ele tinha. Quando Tiago fala de religião pura para com Deus, é refrear a sua língua, é apartar-se da corrupção do mundo, é cuidar das suas necessidades, ou as necessidades ao seu redor. Ele estava falando de um problema que já existia no tempo de Jesus. Jesus sofreu muito com os fariseus, com os hipócritas, que eles eram cuidadosos, zelosos para com as leis civis, cerimoniais, as leis morais, enfim. Então eles eram cuidadosos, zelosos. Então esse termo religião se atribuía ao zelo que uma pessoa tinha por algo, ou principalmente pelas leis, né? Então Jesus ele sofria com os hipócritas, com os fariseus na época. E então esse termo foi atribuído à religião mais tarde, no século IV, no Império de Constantino, quando através de um homem chamado Lactâncio, que era um cristão, através dele então que Constantino, a sua conversão, entre aspas, ele oficializa a igreja como religião, né? A igreja como religião oficial do Estado. E aí então Lactâncio trouxe esse termo de religião, de cuidado, de zelo, para a esfera da igreja, atribuindo então que a igreja, através da palavra e o anúncio do sacrifício de Jesus, que veio para religar o homem a Deus, voltar o homem a ter comunhão com Deus, então ele trouxe para esse sentido que a igreja veio, que a igreja era incumbida para ampliar o reino de Deus e levar essa mensagem que religaria o homem a Deus. Então, correto, tudo ok, né? Mas não havia esse sentido lá no tempo de Jesus e muito menos no tempo, no tempo de Tiago. O problema que Tiago estava vendo na igreja era exatamente esse. Então, quando ele disse que a religião para com Deus era refrear a língua, era apartar-se da corrupção do mundo, era cuidar dos órfãos, das viúvas, ele estava dizendo assim: olha, Deus, ele olha para a pessoa que é realmente, verdadeiramente zelosa, cuidadosa ou religiosa no sentido de cuidado, não é aqueles que estão voltados para essas leis, que quando Jesus veio, ele fez separação, ele findou a lei, por exemplo, a lei cerimonial e civil, e se encerrou ali em Jesus em relação à igreja, se encerrou ali em Jesus. Então, quando Tiago ele diz que a religião verdadeira para com Deus era aqueles que se voltavam para as necessidades ao seu redor. Então, não era como esse sentido que hoje fala de religião, fala de igreja, não. Naquela época não tinha esse sentido, foi só mais tarde, com Constantino,
no seu comando que Lactâncio trouxe para a esfera da igreja. Então hoje nós convivemos com esse termo religião. Quando fala de religião, fala de igreja, fala de pastor, fala de padre, fala, enfim, né, da Bíblia, fala das coisas relacionadas à igreja, né? Muito bem, mas na verdade, né, a função da igreja é levar ao mundo a palavra e o sacrifício de Cristo, e através então da palavra e do sacrifício de Cristo, religar o homem a Deus. Isto fala da salvação. Então realmente tem sentido esse termo vir para dentro da igreja, né? Mas quando o Tiago estava falando, ele não falava de religião nesse sentido. Então ele estava sofrendo com um problema que hoje também é um problema evidente dentro da igreja. Então quando nós aplicamos essa palavra de Tiago, quando ele disse o verdadeiro zeloso para Deus, cuidadoso, é aquele que refreia a sua língua. Ele estava falando de murmuração, que as pessoas, ao invés de cuidar das necessidades, ajudar a resolver os problemas, eles estavam murmurando, depreciando certas coisas. E é o que acontece hoje, é o pecado da murmuração dentro da igreja. Pessoas que preferem ficar, né, na retaguarda, murmurando de A ou B, de pessoas ou da liderança, do que colocar o ombro e ajudar a resolver os problemas sociais, os problemas administrativos, enfim, da igreja. E quando ele disse também que a verdadeira religião era para com Deus cuidar dos órfãos da necessidade, é exatamente isso, as necessidades dentro de uma comunidade, dentro da igreja, que é compromisso nosso ou da igreja, solucionar os problemas de seus membros, as necessidades existentes dentro da igreja. E, em terceiro lugar, ele disse que a verdadeira religião, ou verdadeiro religioso para com Deus, é a pessoa que se guarda da corrupção do mundo. Ele está falando do mau testemunho, que hoje, infelizmente, nós vemos o porquê do nome igreja estar tão depreciado, é exatamente por isso, pelos maus testemunhos de pessoas que se dizem cristãos, religiosos, evangélicos, mas lá no mundo não condiz a sua vida, o seu testemunho, é ao contrário do que ele fala, o que ele se apresenta, daquilo que aparenta. O testemunho está denegrindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, está denegrindo o evangelho de Cristo. Então, infelizmente, esse é o motivo porque a igreja, ou o nome religião é um sentido pejorativo para muitos e para o mundo. Não somente pessoas, cristãos, membros, mas infelizmente lideranças que têm se preocupado mais de uma maneira egoísta para si, preocupado com as suas necessidades pessoais, os seus interesses pessoais, em arregimentar o povo por causa do dinheiro, ou adquirir fama, enfim, fazer crescer o seu império ou o seu reino físico e pessoal. Está mais preocupado com isso do que com o reino de Deus. E aí então os maus testemunhos, os maus exemplos de igrejas de liderança. Então, infelizmente, esse sentido religião, lá quando Tiago falou, não tinha nada com o sentido que nós vemos hoje. Religião, igreja, liderança evangélica, enfim, das igrejas. Não. Mas agora aplicamos o que Paulo ensinou para nós hoje. Refrear a língua, cuidar das necessidades da igreja e o bom testemunho lá fora. Então, meu irmão, é isso que eu queria trazer, trazer aqui a realidade desse sentido igreja. Porque a grande maioria não sabe por quê. Quando se fala de igreja, então, por que Tiago ensinou isso e falou de religião? Ele não estava dando um sentido de religião para nós, esse sentido que nós vemos hoje. Ele estava ensinando a igreja dos problemas da época, que são os problemas de hoje. Pessoas, às vezes, que aparentam aquela religiosidade no sentido de fiel a uma denominação, fiel a uma aparência, mas na realidade a sua vida não condiz. Então, meu irmão, meu amigo, religião é isso. Deus abençoe grandemente a tua vida e que você sejamos religiosos para com Deus, para com a sua palavra, a nossa comunhão com o Senhor, a fidelidade no nosso ministério, na nossa vida, nosso compromisso
com Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida. Fique com Deus. Amém.